Você sabia que milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro sofrem de transtorno de ansiedade? A maioria delas são mulheres. Você sabia que ainda enfrentamos muito preconceito? Não estamos nos vitimizando. Não estamos querendo chamar atenção. Não é frescura. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Maiara Eleutério e bem-vindos ao meu canal. Bom, como vocês já viram aí no título do vídeo, sim, eu tenho transtorno de ansiedade. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar sobre isso. Hoje eu consigo contar a minha história e com a minha história ajudar outras pessoas. Esse é o meu intuito. Bom, mas antes de começar a contar a minha história sobre o transtorno de ansiedade, já sabe, curte, compartilha, não esquece de ativar as notificações para receber todos os vídeos novos. Bom, a minha história com o transtorno de ansiedade iniciou em 2012. Eu trabalhava numa empresa de call center, no qual eu passei um estresse na empresa, porque para quem já trabalhou com call center sabe que é uma empresa, normalmente, né, é uma empresa terceirizada, que a gente trabalha e tem os produtos, né? E aí o produto que eu trabalhava dentro da empresa, ele encerrou o contrato com a empresa e a empresa estava mandando várias pessoas embora. E eu e mais algumas pessoas, eles não mandaram embora. Eles enrolaram, deram férias, prometeram que quando voltasse de férias ia mandar embora, enfim. Não cumpriram com a palavra deles e isso me deu a primeira crise de ansiedade. Essa minha primeira crise, né, como eu já falei, foi em 2012, mexeu totalmente com a minha saúde. Então eu tive muitas palpitações, eu tinha sensação de desmaio, eu fui parar no pronto-socorro mais de uma vez, cheguei a tomar calmante na veia, diazepam, pra quem não sabe, eu cheguei a tomar na veia na época. E aí lá no hospital eu fiz vários exames e o médico olhou pra mim e falou: você não tem nenhum problema de saúde, vai procurar um psicólogo, isso deve ser emocional. E aí na época ele chegou a me receitar calmante, eu cheguei a tomar, mas eu não levei a sério e deixei pra lá. Não procurei psicólogo, não fui atrás na época pra saber. Essa crise durou aí em torno de uns 6 meses, porque depois eu comecei a voltar ao normal. Eu ainda tinha, às vezes, assim, umas sensações estranhas de tontura, mas aos poucos foi passando, tá? E como eu disse, não procurei ajuda psicológica, tá? Não procurei. Não levei a sério, achei que não era nada do que o médico tinha me falado no pronto-socorro, que não era nada emocional e deixei pra lá. Aí, gente, no final de 2018, eu vim ter uma nova crise. Só que dessa vez foi diferente, tá? Essa crise iniciou primeiro com um desânimo. Então eu senti um desânimo total de tudo, inclusive de coisas que eu gostava. Na época eu tava bem animada com a academia, eu gostava muito de treinar, gostava muito de fazer aulas de dança e eu comecei a me desanimar com isso. Isso já foi a primeira coisa que eu senti estranho, né, em mim. Porque, como assim eu tô desanimando com uma coisa que eu gostava tanto? Sim, do nada. Foi esse o primeiro sintoma dessa segunda crise. Depois, eu comecei a sentir uma tristeza que não tinha motivo. A minha vida estava bem, sabe? Tava tudo tranquilo, meu casamento bem, a minha família tava bem, saúde, tudo, trabalho. Mas eu senti uma tristeza, que eu não sabia do que era essa tristeza. Tinha dias que eu levantava, né, pra trabalhar, e eu não tinha vontade nenhuma de conversar com ninguém. Eu não tinha vontade de falar bom dia pras pessoas. E quem me conhece sabe que eu sempre fui muito simpática, sempre, tá? Eu sempre gostei de cumprimentar as pessoas na rua, mesmo quem eu não conheço, de manhã, passava pelas pessoas na rua, dava bom dia. E eu comecei a sentir vontade, assim, acordar, sem vontade, aliás, de conversar com as pessoas. Eu não tinha vontade de falar com as pessoas, tá? E eu comecei a ter uma agressividade muito forte. Eu era muito agressiva, eu tava muito ignorante com as pessoas. O que foi a chave pra mim, pra eu ir buscar ajuda, foi quando eu comecei a descontar essa agressividade na minha filha, tá?
Eu não tinha paciência com ela, eu gritava com ela, eu comecei a descontar muito nela. E foi aonde eu parei, analisei a situação e falei, não, eu preciso buscar ajuda, tem alguma coisa estranha. E aí, quando comecei a ter essa segunda crise, eu lembrei daquela crise de 2012, onde o médico lá, o clínico geral no hospital, falou pra mim, você deve buscar um psicólogo, isso deve ser algo emocional. E eu não tava nem aí em 2012, achei que o médico tava doido, falei que nada a ver e deixei pra lá. Então, quando eu tive essa segunda crise, eu lembrei disso. Então, eu falei, não, eu preciso buscar ajuda. Antes de eu pensar isso, né, de eu ligar essa chave de que eu precisava buscar ajuda, o meu marido falava muito, ele batia muito na tecla. Mayara, vai buscar uma terapia. Mayara, vai fazer uma terapia. Você precisa disso. E eu não levava muito a sério. Mas aí chegou um momento que eu comecei a perceber que isso estava prejudicando a minha filha, que ela não tinha culpa. E essa, pra mim, foi a chave. E aí foi aonde eu fui buscar a terapia, tá? Isso já em 2019. E no meio de tudo isso, eu estava no planejamento da minha mudança de país, tá? Essa minha segunda crise calhou de ser bem quando eu estava no meu planejamento para mudar de país. Então, assim, foi uma junção de situações. Foi muito difícil. Eu tinha um certo preconceito em relação à terapia. Eu achava que eu não ia falar nada, que eu não ia ter nada para falar com a psicóloga. Eu achava que aquilo ali não ia me ajudar em nada, tá? Mas eu falei, bom, se eu tô passando por isso e o caminho é buscar terapia, então eu tenho que ir lá, né? E assim eu fiz. Fui numa clínica, busquei a terapia, tá? E marquei a minha primeira sessão. Primeiro, nessa clínica que eu fui, lá em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade, em São Paulo. Nessa clínica que eu fui, a primeira sessão, digamos assim, é uma avaliação. Então você vai, conversa com uma pessoa, ela vai te fazer várias perguntas. Por que você veio buscar terapia, o que tá acontecendo e etc. E aí, dessa avaliação, ela me colocou com uma psicóloga, né? Falou, ó, você vai passar com a psicóloga tal, e aí ali a gente escolheu o dia e o horário. Beleza. Chegou o dia da minha primeira sessão. Cheguei lá, eu lembro que eu cheguei mais ou menos uns 10 minutos adiantada. Eu sentei na cadeira da recepção e eu tive vontade de ir embora. Tive muita vontade de ir embora. Porque eu pensei comigo, o que eu vou falar? Era isso que eu pensava, gente. Eu lembro que eu tava de braços cruzados, exatamente dessa maneira, sentada. E eu pensava, o que eu vou falar pra essa psicóloga? Porque na nossa cabeça a gente acha que a gente não vai falar nada, que a gente não tem nada pra falar, que a gente não tem nada pra contar. A psicóloga me chamou, entrei na sala, sentei, ela começou a conversar comigo. Quando eu saí de lá, eu me questionava, aonde estava guardado tudo isso que eu falei? Eu falei muitas coisas pra ela, muitas coisas. Então, gente, se você tem esse preconceito também de fazer terapia, não tenha, sabe? Não deixe esse preconceito tomar conta de você e te bloquear de buscar uma ajuda, porque vai te ajudar e muito. Eu posso falar por experiência própria, porque eu tive esse bloqueio em mim, achava que não ia me ajudar em nada, mas fui. Falei, se esse é o caminho, eu vou. E foi isso que me ajudou em tudo. Fez eu ver a vida de uma outra maneira, tendo transtorno de ansiedade, tá? Então eu fiz aí, antes de sair do Brasil, eu fiz em torno de umas 12 sessões, mais ou menos, tá? Não foi muito, se vocês forem parar pra ver, não foi muita sessão, tá? Mas me ajudou muito. Eu me redescobri. Eu sempre me senti meio diferente, meio estranha, assim, eu dentro de mim, sabe? Eu sempre tive um sentimento muito de culpa. Eu sempre achei que eu era errada de tudo, entendeu? Eu era errada no meu relacionamento com meu marido, eu era errada no meu relacionamento com a minha família, eu era errada no meu relacionamento com a minha filha, eu era errada no meu relacionamento com a minha irmã, com os meus pais. Eu sempre me titulei como se fosse um erro, entendeu? Ah, eu sou muito errada porque eu sou assim, porque eu sou assada, eu me culpava. E eu me redescobri na terapia. E eu percebi que eu não sou errada. Eu não sou um erro.
sabe? Eu não tenho que ter esse peso de culpa. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou e aprendendo a caminhar dia a dia, superando esses obstáculos do transtorno de ansiedade, tá? Porque assim, eu não sou psicóloga, tá? Eu não sei explicar os termos, né? Não sei explicar como um profissional, mas todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem. Só que é aquela ansiedade normal, aquela ansiedade que você está esperando para fazer uma entrevista de emprego, ou que você está esperando para chegar um dia da sua viagem, ou que você está esperando para chegar o dia do seu casamento. Então a gente fica naquela ansiedade, né, querendo que os dias passem logo, aquelas borboletinhas no estômago. Isso é normal, todo mundo tem. Agora, o transtorno de ansiedade é algo que começa a afetar a sua vida e a sua saúde, e afetar negativamente, tá? Você sente dores, você sente mal-estar, você sente, como eu disse que é na minha primeira crise, sensação de desmaio, você sente palpitações, falta de ar. Tem gente que tem compulsão alimentar, tá? Acaba comendo demais até passar mal. Pessoas que não comem nada, perdem a fome, perdem o apetite totalmente, isso começa a prejudicar a saúde. Tem pessoas que não dormem, começam a afetar o sono da pessoa, a pessoa não dorme, então assim, afeta a vida da pessoa. Começou a afetar a sua vida, começou a afetar a sua saúde, então você tem que se preocupar, porque daí já é uma ansiedade ruim pra você. E é exatamente isso que acontece, tá, gente, comigo. Acontecia e acontece ainda. Porque ansiedade não tem cura. Transtorno de ansiedade não tem cura, mas tem tratamento. Hoje, desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu não fiz mais terapia até agora. Pretendo sim voltar a fazer terapia em breve. E assim, gente, a terapia ela te coloca desafios, tá? Então, um dos meus desafios era enfrentar os medos. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E por isso também que eu estou aqui em Portugal, enfrentei esse medo e vim crescer, evoluir, voar, porque eu sempre fui muito grudadinha ali debaixo das asinhas, sabe, da minha família. E eu precisava dessa mudança para eu sentir que eu estava realizando algo na minha vida, sabe? Você sentir aquele sentimento, você ter aquele sentimento de realização de algo na sua vida, na sua família, eu, meu marido, minha filha. Então eu precisava enfrentar. Eu precisava dizer pra mim mesma, não, eu sou corajosa. Olha onde eu tô. Olha o que eu enfrentei, sabe? Eu tô aqui, eu sou corajosa. Então assim, esse foi um dos desafios que a terapia Ai, gente, eu até me emociono. Enfim, não é fácil, tá? Eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história, porque não é fácil, tá? Lidar com o preconceito, ver cada dia mais como esse número está aumentando e como muitas pessoas estão passando por coisas muito difíceis, tá? Já vi muitas pessoas dizer que querem tirar a vida, que não tem força de viver, que não tem mais por que viver, sabe? Mulheres que não se amam. É uma coisa muito complicada, gente, sabe? Muito complicada. E eu quero, com a minha história, ajudar outras pessoas e mostrar para essas pessoas que é possível você conviver com isso e ser feliz e se sentir bem, sabe? Que é possível, que a sua vida não acabou porque você tem transtorno de ansiedade. Você não tem que se sentir mal por isso. Tem solução. E é isso que eu quero aqui no meu canal também. Do mesmo jeito que no meu Instagram eu falei a respeito do assunto, estou falando, tratando desse assunto no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue, vou deixar o meu Instagram passando aí pra vocês irem lá e me seguirem pra me acompanhar mais de pertinho, tá? Eu também quero falar sobre isso aqui, tá? Porque eu quero ajudar as pessoas, esse é o meu intuito. E com isso, eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu já falei no Instagram, e eu recebi muitas mensagens de agradecimento, de pessoas que passam pelo mesmo problema e me agradeceram.
por eu tocar nesse assunto, por eu levantar essa bandeira. E eu me sinto muito feliz por isso. Muito, mas muito feliz mesmo. E eu sei que isso é um propósito que Deus colocou no meu coração e eu sei que eu preciso falar sobre isso. Entendeu? Tudo na vida tem um porquê. E hoje eu consigo entender o porquê que isso aconteceu na minha vida. Que eu tive que passar por isso. Por quê? Para eu poder ajudar você. Para eu poder ajudar várias outras pessoas que têm o mesmo problema. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão em relação ao assunto de transtorno de ansiedade, sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de fazer o vídeo para vocês, tá? E como eu falei, eu quero com esse meu canal ajudar muitas pessoas, trazer informação, trazer amor, porque o que a gente precisa, nós que temos esse problema, é de amor, de carinho, de atenção, de paciência, tá bem? Muito obrigado por você que me assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, de compartilhar para me ajudar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.